Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre a Bíblia. O tema de hoje é: um texto pode ter mais de um significado? Aí você vai estar se perguntando: ué, mas esse tema não foi da semana passada? E eu te respondo: sim, foi da semana passada. Porém, semana passada nós explicamos alguns termos e algumas coisas muito importantes, e o exemplo que nós demos semana passada, que foi lá de Provérbios 11:1, é uma coisa tranquila de entender. É uma coisa tranquila de você ver o significado original e as aplicações ou implicações para a nossa prática hoje. Porém, hoje eu quero complicar o negócio. Hoje eu quero deixar sua cabeça em parafusos. Eu quero que você fique refletindo a partir de hoje. Eu ia gravar esse vídeo que eu estou gravando agora na semana passada, porém eu achei que ia misturar os conteúdos. Por isso que eu achei melhor separá-los. E hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância, que é como nós fazemos para interpretar textos difíceis. Meu amigo, a Bíblia tem textos difíceis. Tem e precisa de estudo, precisa de oração, precisa da intervenção do Espírito para que nós consigamos interpretá-los da maneira correta. Então já vou avisar que a aula de hoje é difícil, preste bastante atenção e reflita. Reflita, ore e peça orientação para Deus, para que Ele te auxilie nessa empreitada aí. Lembrando aqui também, lembrando não, né? Vou falar pela primeira vez, que a complementação deste vídeo virá logo mais para frente, quando nós falarmos de como nós devemos interpretar profecias. Mas isso vem lá para frente, enquanto isso você já vai pensando aqui sobre isso que nós trataremos hoje. Então vamos lá. Textos desafiadores e significados múltiplos. Lá no Provérbios 11:1 que nós falamos, ali tem princípios que são facilmente visíveis e facilmente aplicáveis aos dias de hoje. Porém, esses princípios que estavam previstos lá em Provérbios 11:1, que nós falamos semana passada, são diferentes de profecias. Para entendermos as profecias, a gente tem que ter em mente uma coisa, que uma das chaves para que a gente compreenda os profetas é olhar para trás, para vermos as profecias deles cumpridas, observando os tempos que para eles ainda eram futuros, mas que para nós já se passaram. Então, se você for analisar na Bíblia, a maioria das profecias, elas já foram cumpridas. Claro que nós temos algumas que ainda se cumprirão, por exemplo, o julgamento final, o retorno de Jesus Cristo e tudo mais. Só que a maioria delas já foram cumpridas, e para que a gente entenda da maneira correta, a gente tem que olhar lá o cumprimento dessas profecias. Muitas delas já foram cumpridas lá. Para que a gente não comece a ler, por exemplo, o Antigo Testamento e veja lá uma profecia e a gente interprete aquilo como se fosse alguma coisa que vai acontecer amanhã. Às vezes essa profecia já foi cumprida literalmente e acabou. Às vezes não, às vezes ainda vai ter uma progressão aí, mas em regra é assim que nós devemos observar. Lá em Isaías 7,14 vai dizer o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Esse é o texto que eu gostaria de analisar com vocês hoje, Isaías 7,14. E te trazer aqui algumas complicações, algumas coisas para fazer com que você pense aí. Por que é complicado essa profecia de Isaías 7,14? Ela é complicada porque o evangelista Mateus falou que esta profecia ela foi cumprida com a vinda de Jesus Cristo. Porém, Isaías, quando ele fez essa profecia, ele falou para o rei Acás, o rei de Judá. E essa profecia aconteceu também lá há quase 700 anos antes de Cristo. Ou seja, nasceu um filho que foi um aviso para o rei Acás que os seus inimigos seriam derrotados. Então vamos lá analisar tudo isso que eu for falar. Eu vou deixando as referências bíblicas. Depois se quiser não, você tem essa obrigação. Depois você dá uma olhada na sua Bíblia lá, dá uma lida, porque o texto é razoavelmente longo, não daria para ficar falando dele inteiro aqui, mas as referências estão aí. Então lá, nessa profecia lá, essa primeira que nós lemos, lá de 7,14, Deus mandaria um filho. Então o filho de Isaías seria um sinal para o rei Acás. O rei Acás ali de 732 a 716 a.C., para você ver o tempo dessa profecia
para aquela que Mateus disse que se cumpriu lá com a vinda de Cristo. Depois nós vamos dar uma lida lá. Antes da criança crescer, e esse era o aviso, os adversários do rei Acás seriam derrotados pela Assíria. Isso está lá em Isaías 7, de 11 a 17, e depois capítulo 8, de 1 a 4. E mais de 700 anos depois dessa profecia de Isaías, o evangelista Mateus diz que essa passagem se cumpriu no nascimento de Jesus. Isso está lá no Evangelho de Mateus 1, 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ele diz que essa profecia de Isaías foi cumprida lá. E aí vem a confusão, porque semana passada eu falei para você que há um significado do texto e há as implicações ou aplicações. Então será que um texto, ou no caso aqui uma profecia, ela pode ter dois significados? Será que significava lá o filho de Isaías e depois o filho de Deus, no caso Jesus Cristo? É isso que nós vamos analisar aqui. E para isso nós temos algumas abordagens. Vou falar de 4 abordagens, depois dar uma estendida aqui, quase uma quinta abordagem. Mas em regra, 4 abordagens, que são a primeira. Mateus pode ter entendido mal e usou ilegitimamente Isaías 7,14. Essa abordagem que diz que Mateus entendeu mal e utilizou uma referência equivocada de Isaías, ela não procede. Geralmente quem usa essa abordagem são os não cristãos, em regra, né? Se bem que tem alguns cristãos meio confusos que acabam caindo nessa balela também. É difícil de você acreditar nisso aí pelo seguinte: primeiro, que Mateus, o evangelista, era inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele não cometeria erro, para começar. Segundo, agora mais humanamente falando, Mateus, ele era judeu, ele estava escrevendo para um povo judeu que conhecia muito bem o Antigo Testamento, e aí você pensa, qual é a probabilidade dele ter cometido um equívoco e ter citado um texto que o povo ali conhecia, e caso ele tivesse usado ele ilegitimamente, ele seria desmascarado? É uma baixa possibilidade. Então essa abordagem aqui a gente já elimina ela. A segunda abordagem é que o Espírito Santo tinha um significado adicional e oculto para a profecia de Isaías. Nós falamos isso no vídeo anterior, e essa possibilidade de significado oculto, adicional, ou coisa meio obscura, é perigoso. É perigoso e nós não devemos levar muito em conta isso aí. A não ser quando o próprio texto diz, que foi o que aconteceu lá na passagem de Daniel, quando Daniel não estava entendendo a profecia, mas Deus falou, escreve, e acabou, e ele foi lá, escreveu e acabou. Porém, mais para frente você tem a explicação da profecia que na época o profeta não entendeu. Então pensem o seguinte, essa profecia de Isaías 7,14, se Mateus não tivesse falado que ela se cumpriu com Jesus Cristo, nós a interpretaríamos como sendo aquele sinal do filho de Isaías para o rei Acás, e tipologicamente, depois eu vou falar um pouco de tipologia, mas tipologicamente com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de significados ocultos, porque isso pode fazer com que a gente caia e tropece muito. A explicação que essa abordagem daria seria a seguinte, que Isaías não estava ciente de um cumprimento posterior, mas o autor inspirado pelo Espírito Santo, no caso Mateus, aplicou o texto a Jesus em seus dias, mostrando que Deus tinha um sentido mais completo e mais profundo para a profecia original, que ele revelou num tempo posterior. Esse último significado, que veio lá na frente, é o chamado sensus plenior. Nós falaremos dele, se eu não me engano, daqui a uns 3 ou 4 vídeos, mas só para que você já se acostume aí com os termos. É nada mais do que um significado mais profundo. Ele apela para uma intenção mais secreta e divina do texto bíblico. Só que aqui nós entraremos num conflito, porque como eu falei no vídeo anterior, você deve buscar o significado do texto original, buscando sempre qual foi a intenção do autor ao escrever. E aqui, ao você usar essa abordagem e dizer que Isaías não tinha a intenção de dizer o que ele disse, parece um pouco temerário utilizar essa abordagem. Aqui nessa passagem de Isaías 7,14, nos parece natural que o autor humano, no caso Isaías, tivesse intencionado conscientemente esse uso aplicado a Jesus.
em algum nível. Por que em algum nível? Porque pode ser que ele não sabia quando que Jesus viria ou como se daria isso e tudo mais, mas ele tinha essa intenção consciente de que viria um nascido de uma virgem e tudo mais. Então essa abordagem também a gente olha ela aí com a barba de molho. A terceira abordagem, que o autor do livro que nós estamos utilizando como base, que é o 40 questões para se interpretar a Bíblia, ele cita Robert Stein e diz que esse autor ele propõe que entendamos textos difíceis como implicações do texto original ou aplicações. Foi o que dissemos na aula anterior. Você tem um significado, a não ser que o autor queira dar mais de um, mas se ele não deu, é um significado, e as aplicações ou implicações disso. Ou seja, o uso de Mateus não é o significado original de Isaías 7,14, mas um significado secundário que se enquadra legitimamente no princípio desejado pelo autor. Ele vai dizer o que nós dissemos na semana anterior, que seria ali o significado do texto seria o filho dele com relação ao rei Acás, mas uma aplicação seria o nascimento de Jesus Cristo 700 anos depois. Só que essa abordagem ela também tem alguns problemas. Por causa da particularidade histórica da profecia original de Isaías, parece difícil explicar o uso de Mateus como uma implicação. Porque essa profecia ali, original, de Isaías, ela tem uma particularidade histórica muito específica. Ela cita o rei Acás, ela cita os inimigos do rei, ela cita que a criança vai nascer, e ele explica toda uma situação que é difícil você entender que há uma aplicação, uma implicação disso mais para frente. Então, é uma abordagem que alguns usam e tal, mas ela tem que usar com cautela. Usar com cautela. Reflita aí a respeito desse tema e veja qual você acha melhor dessas abordagens que nós vamos falar. Exceto a primeira, Primeira você já descarta logo. Então as três últimas. E a última abordagem é entender que Mateus está empregando Isaías 7,14 tipologicamente. Essa abordagem é adotada pelo autor do 40 questões para se interpretar a Bíblia. Ele acha que essa abordagem é a melhor a ser utilizada, é a mais bíblica, vamos dizer assim. Ele diz que os autores do Antigo Testamento eles entendiam que Deus intervinha progressiva e repetidamente, operando em direção a uma intervenção final e culminante. O que isso quer dizer? É nada mais, nada menos do que a revelação progressiva. Lá em Gênesis 3,15, nós temos ali a promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. No caso, já um anúncio de que viria um redentor, e esse redentor seria Jesus Cristo. Um pouco mais para frente, ali Gênesis 3,15 foi o que eu citei. Em Gênesis 3,21 nós já temos ali o primeiro sacrifício, que foi Deus pegando a pele de animais para criar vestimentas para Adão e Eva. Então você já tem ali a representação do primeiro sacrifício. E assim por diante. Você vai tendo o desenrolar da história e tudo apontando para o Redentor. Para o povo hebreu, eles tinham isso nas suas mentes, de que viria um Redentor. Eles não sabiam a data, não sabiam quando, como é que seria, mas eles sabiam que viria, o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, aqui, quando você fala em tipologia, você está dizendo que é algo que está antecipando algo futuro. É um tipo de um antítipo. É algo que está pré-anunciando algo que virá. Então, os judeus ali na época, eles entendiam que o livramento de seus dias estava prefigurado nos livramentos anteriores operados por Deus. Então, eles faziam sempre essa retrospectiva. Por isso que Deus vai falando diversas vezes para eles, lembrem-se do que aconteceu lá. Para quê? Para eles irem lembrando das intervenções de Deus e da progressão da história até que vem Jesus Cristo. Tanto é que João Batista, lá no Evangelho de João 1,29, olhando para Jesus Cristo, apontando para ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso faz referência ao quê? A Gênesis 3,15. Lá o descendente da mulher que viria para nos livrar do pecado. Então você vê que eles pensavam isso como sendo uma tipologia daquilo que viria. Mas eu falei tanto de tipologia. O que é, afinal, a tipologia, tecnicamente, entre aspas falando? É a correspondência entre eventos anteriores, como eu falei, os tipos, e eventos posteriores, que são os antítipos. Isso é a tipologia. Não fique tão preocupado assim, pois nós trataremos especificamente de tipologia
nos vídeos posteriores, principalmente quando nós formos falar de profecias e como fazer para interpretá-las. Só para você ficar aí mais calmo. Aí alguém pode argumentar que Isaías tensionava referências múltiplas em sua profecia original. Ele tinha a intenção conscientemente que a profecia da Virgem fosse aplicada à história de seus dias, mas também a algum outro filho prometido no futuro distante. Aqui a Virgem pode ser que cause alguma confusão, mas lá em Isaías 7,14, quando ele fala que o filho da Virgem, esse termo virgem no original, ele também pode ser traduzido não como uma pessoa virgem no sentido técnico da palavra, como foi com Maria, que realmente não tinha tido relação sexual nenhuma antes de Jesus nascer. Agora, esse termo virgem lá em Isaías, ele também pode ser utilizado para moça jovem ou recém-casada. Então, não é o termo técnico para virgem. Por isso que o texto ali, na época, se aplicava à mulher dele, a mulher de Isaías, como nós veremos daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Alguns vão defender o seguinte, que conscientemente ele já tinha essa noção de que viria o seu filho, seria um sinal para o rei Acás, e da mesma maneira viria Jesus Cristo lá na frente, um descendente da mulher, que também serviria como um livramento, desculpa aí galera, como um livramento também. E com base em que a gente vai analisar que ele tinha essa consciência de uma profecia futura? Com base em Isaías 9, 6 e 7. É um indicativo, porque lá diz o seguinte, na sequência, e aí não tem como mais, primeiro no 7,14 ele estava falando ali do filho dele com a moça lá, que seria um sinal para o rei Acás. Porém, aqui no capítulo 9, versículos 6 e 7, aqui não tem como você falar que esse versículo não está se referindo a Jesus Cristo. Aí sim, aqui no capítulo 9, veja lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, de 6 a 7. Então, por isso que dizem que lá na profecia do capítulo 7, ele já tinha essa visão consciente de que seriam 2 filhos. No caso, o primeiro como sinal para Acás e depois o filho da Virgem lá na frente, que seria o Redentor da humanidade. Essa descrição do capítulo 9, que nós falamos aqui, que aponta para Jesus Cristo, seria uma descrição que não bateria com a descrição do filho de Isaías, que era para ser dado o nome de rapto, despojo, presa segura, que é, lógico, a tradução. Por quê? Vejam lá em Isaías 8, de 1 a 4, vai dizer o seguinte: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rapto, despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa, aqui no caso a esposa dele, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rapto, despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então aqui é a profecia relacionada ao filho dele, aquele primeiro, aquele lá de Isaías 7 que nós estamos dizendo. Então vejam essa diferença. Capítulo 7 se referindo ao filho dele, que seria o sinal para Acás. Aqui o capítulo 8 confirmando isso, a profecia, dizendo que antes que essa criança ficasse grande, os exércitos inimigos de Acás, que era o rei de Judá, iriam sofrer na mão da Síria e tudo mais. E no capítulo 9 nós temos a profecia quanto a Jesus Cristo, ao filho da Virgem que viria lá na frente. Além disso, lá em Isaías 8:18, o profeta escreveu o seguinte: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte. Qual que é a observação aqui? Que é interessante que o filho sinal original, que estava no singular anteriormente, foi ampliado aqui para se referir a filhos, sinais e maravilhas, com todas as palavras no
plural. Ou seja, qual é a conclusão que nós chegamos? Que é provável que Isaías tenha tido uma visão profética de 2 filhos, como quando vemos 2 montanhas à distância. Então é difícil nós acreditarmos que Isaías não tinha a visão de um filho que viria depois do filho dele como sinal de acaso, que seria Jesus Cristo. O mais razoável de nós pensarmos é que sim, que Isaías teve a visão de 2 filhos, que seria, no caso, o rápido despojo presa segura, sinal de Acás, antes de crescer, tal. Você vê que a profecia se cumpriu também, quando o exército assírio foi lá e destruiu os inimigos de Acás, os inimigos de Judá, se cumpriu. E o outro filho da outra visão é aquele que viria mais para frente. Por que fala aqui quando vemos 2 montanhas à distância? Perceba que quando você olha 2 montanhas ou mais, dependendo da posição que você tiver, parece que é uma montanha só. Você vai chegando perto e você vai inclinando, você vai vendo que às vezes são 2 montanhas. Você está olhando de longe, está assim. Você chega perto, aí você vê que na verdade é assim. Tem 2, ou às vezes mais. Então é uma profecia assim. Isso tem um nome, isso chama-se condensação profética. Como no exemplo das montanhas que eu acabei de dizer, tem se argumentado que alguns dos profetas antigos tiveram visões de múltiplos eventos vindouros de um modo que não podiam distinguir a uma distância cronológica entre eles. Então as visões, várias visões, múltiplos eventos, mas não daria para diferenciá-los, não daria para detalhá-los. Vem contribuir com aquele nosso conceito da revelação progressiva, que vai aumentando conforme o tempo vai passando. E outro termo técnico que se refere a uma variedade de eventos futuros vistos juntos, como eu acabei de dizer, sem sequência cronológica estrita, é a condensação profética. É engraçado que muitos teólogos defendem a ideia de que as profecias quanto à vinda de Jesus Cristo, lá do Antigo Testamento, foram feitas por condensação profética. O que isso significa? Eles não conseguiam diferenciar que haveriam 2 vindas de Jesus Cristo. Na verdade, uma vinda e um retorno. Na cabeça deles, Jesus viria, consumaria tudo e acabou. Mas não tinham na cabeça de que Jesus ascenderia e depois voltaria. E muito menos o período que demoraria entre a primeira e a segunda vinda. Então eles dão o nome disso de condensação profética. São múltiplos eventos que você não consegue especificá-los detalhadamente. E a conclusão que nós chegamos de tudo isso é o seguinte, que um texto ele pode ter mais de um significado, como nós dissemos na semana passada, caso o autor humano tenha tido a intenção consciente de atribuir significados múltiplos em sua obra. Outra conclusão é que profecias não são fáceis de interpretar e é potencialmente perigosa. Se você quiser, você viaja na profecia, em qualquer das profecias. Qualquer uma. Então por isso que nós temos que ter cautela na hora de interpretarmos as profecias, principalmente. Nós devemos analisar para ver se elas já foram cumpridas, nós devemos analisar se algum autor ali no Novo Testamento já falou algo sobre aquela profecia anterior e algo do tipo. E por fim, devemos sempre observar o contexto histórico. Por quê? Porque há um risco também. Se você for ler lá Isaías 7,14, você ignora que o filho do profeta Isaías seria um sinal para o rei Acás. Você já aponta ali para Jesus Cristo, ali na profecia ali, e se esquece que houve ali uma profecia temporal que já foi cumprida e literalmente. E por que é importante a gente saber que as profecias foram e estão sendo cumpridas literalmente? Isso fortalece a nossa fé. A gente percebe que Deus prometeu e ele cumpre. Então a profecia foi prometida lá na época do rei Acás e foi cumprida literalmente do jeito que o profeta Isaías profetizou. Então você não pode ignorar o contexto histórico. Nunca se esqueça disso. E a reflexão que eu trago para você hoje é para que você analise essas 4 abordagens. As 4 não, né? A primeira, ignora. Não tem erro nenhum. O evangelista não se enganou ao citar Isaías 7,14 como cumprimento para Jesus Cristo. Mas que você reflita a respeito dessas abordagens, porque, como eu já disse, não são fáceis de entender. Você tem que meditar a respeito, você tem que orar a respeito e estudar a respeito. Pense nisso, sempre levando em conta essa questão lá de Isaías. Esse exemplo específico que eu coloquei, né? Estude esse exemplo específico. Depois tem outros. Você tem lá a questão em Mateus com o Oséias também,
do Egito chamei meu filho, tem uma complicação, entre aspas, desse tipo também. Mas analise essa questão da história de Isaías. Veja como foi feita toda essa profecia para o tempo de Isaías e depois confirmada com Jesus Cristo lá na frente em Mateus. E analise, pense qual é a abordagem que você acha mais legal, entre aspas, mais bíblica, vamos dizer assim, melhor do que usar mais legal, né? Qual é a abordagem mais bíblica, por assim dizer? Qual que respeita os critérios de interpretação bíblica para que a gente não viaje na maionese, por assim dizer. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. A gente vai conversando a respeito disso. Lembrando que nos vídeos posteriores nós falaremos mais especificamente a respeito de tipologia, de condensação profética, falaremos de como interpretar profecias, aí traremos aqui exemplos mais práticos e tal. Então, que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço.